Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui? Abre tua Bíblia no livro de Hebreus. Vamos começar em 2 Coríntios 4:16. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso... Vamos começar do 17. Queria um pouco da sua atenção essa noite para a palavra. Diga fé, não finge que o problema não existe. Diga fé, crê, além do que os olhos naturais conseguem enxergar. Você sabia que aquilo que você está se preocupando é só uma cortina, uma fumaça entre você e sua verdadeira realidade? O inimigo vai usar aquilo que é visível, tangível, para trazer preocupação. É por isso que o estilo de vida da nova aliança é pela fé. Como é que a gente vive pela fé? Eu venho falando sobre mentalidade esses dias. Falei domingo sobre Josué e Caleb e os 10 espias, que eles foram entrar na terra prometida e uma geração não entrou na terra, não porque a terra era difícil, não porque tinha gigantes, mas pela maneira que eles acreditavam sobre si mesmos. Eles tinham uma mentalidade de gafanhotos, de escravos. Eles não se viam, eles na verdade não conheciam o coração de Deus. Viram milagres de Deus, mas não conheciam o coração de Deus. Não tinham uma boa opinião sobre Deus. Então a fé, ela vem de uma ardente convicção da bondade de Deus. A minha fé só pode ir até onde vai o meu entendimento da bondade de Deus. Se eu não entender que Deus é bom, porque eu sei que Deus pode, e nós podemos orar, mas quando eu entendo que Ele é bom, Ele não só vai me ouvir, mas Ele também vai responder. Amém? Só que muitas vezes a gente não percebe que tem essa mentalidade, que tem essas crenças. Então, diante de uma dificuldade, é muito importante a gente enxergar as reações do nosso coração. Deus vive no reino invisível, amém? 2 Coríntios 4:17. Pois as nossas aflições leves ou leves aflições e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Uma das coisas que a gente precisa entender nesse texto é que a natureza da carne sempre vai se inclinar para aquilo que é visível. Abre 2 Coríntios 5:7. Impalpável. Sempre está ligado aos sentidos. A natureza da carne. A gente precisa entender, Edu, que a vida da carne, a carne sem o espírito, ela adquiriu padrões. Nossa carne, sem a vida de Deus, adquiriu padrões, programações mentais, numa maneira de viver segundo o curso desse mundo. O mundo diz para você: se conforme. Mas o reino diz: está na hora de brilhar, está na hora de viver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Segundo Coríntios 5:7. Pois vivemos, andamos por fé, e não pelo que nos é possível ver. É enxergar além do que os olhos naturais conseguem ver. Isso aqui é uma mentalidade construída, uma perspectiva. Então Paulo está dizendo aqui, porque as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória
Você, quando está diante de um problema, uma adversidade, você não consegue enxergar como aquilo produz em você algo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está estabelecido o caráter da bondade de Deus. Não é Deus que causa problema, amém? Deus não cria câncer, problemas, acidentes, não. A gente precisa entender o caráter da natureza de Deus. No meio de uma situação, entender que porque Ele é bom, Ele faz com que tudo coopere para o meu bem. Agora vamos lá. Paulo traz algo muito interessante aqui. Ele diz que as leves aflições e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável. Verso 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que não se pode enxergar. Quando você está andando por fé, você não vai olhar para o que está acontecendo, para o que está à sua volta. A fé, os olhos da fé vão enxergar pela verdadeira realidade. Você vive como alguém que está feito, porque essa obra consumada já está tudo pronto. E o que é que como eu vivo agora? Agora eu só acredito, eu só possuo. Eu vivo como se já estivesse resolvido. Amém? Por quê? Porque eu olho além da cortina natural, além do véu natural. Existe um mundo, existe uma abundância da parte de Deus. Só que a gente quer mudar as circunstâncias quando Deus quer mudar a gente. Quando eu falo mudar a gente, o teu espírito já está pronto. Edu aceitou Jesus, ele nasceu de novo. Só que ele tinha uma vida na carne sem o espírito, sem a vida de Deus. E essa carne, que é a alma junto com o corpo, ele adquiriu padrões. Eu estava falando aqui domingo que o nosso corpo, ele responde à química que o cérebro libera. Por exemplo, o nosso corpo, ele não entende datas. Por exemplo, uma pessoa sofreu um trauma do ano 2005. O corpo, naquele trauma, ele reagiu como? As sensações, emoções, a química, a todo o estresse, dor que foi liberada ali. Então ele se acostumou com aquilo. E agora você vai entrar em algo novo, por mais que seja doloroso para o corpo sentir tudo aquilo. Por exemplo, quando você lembra daquele trauma, você sente dor. Tem gente que sente dor ainda, porque então aquilo libera naquele exato momento para o corpo a mesma química. E a pessoa sente, é por isso que tem gente que tem dificuldade de perdoar. Isso é a neurociência, a ciência, estudando a questão dessa parte do cérebro humano, entra muito nessas áreas. Então, a gente precisa entender o seguinte: o corpo, ele está tão acostumado com aquilo, habituado, que quando agora vem o novo de Deus, que é rompimento, que é algo bom, e é o melhor de Deus agora, que é a nova vida em Cristo, mas o cérebro tenta burlar você, para você não viver a nova vida. Por quê? Porque ele se acostumou com aquilo, mesmo sendo ruim, mesmo sendo algo que não é bom para você. O seu corpo tem uma tendência de não querer o que é novo, seu cérebro também. Só que você tem uma nova vida, você tem o Espírito de Deus, e essa mente precisa agora ser renovada, amém? Passar por metamorfose, sair de casulo para ser uma borboleta agora, passar por um processo de renovação. Por exemplo, muitas das coisas que a gente age e reage, não vem pela obra consumada de Jesus, vem por uma mentalidade que foi aprendida com a vida da carne sem o Espírito, sem a vida de Deus. Mas agora eu tenho a vida de Deus, mas eu tenho os velhos hábitos. Amém? Então vamos lá. Então Paulo está dizendo aqui, que a fé não finge o problema, mas existe algo no meio do problema que acontece com a gente. Porque Josué e Caleb, diante da terra prometida, disseram assim: nós vamos subir e possuir, porque essas dificuldades, esses gigantes, são alimento para a nossa fé. Eles têm uma crença, eles têm uma opinião forte sobre Deus. Deus é bom, Ele está nos levando para uma terra boa. E se Ele prometeu, porque eles nunca compararam os gigantes com eles mesmos, eles compararam o problema com Deus. Eles olharam para o lugar certo, amém? Para a pessoa certa, melhor dizendo. Então, a fé, ela não finge que o problema não existe, mas ela não reconhece o problema. Ela reconhece o Senhor como fonte. Ela reconhece que Deus é maior, amém? Mas aqueles que tinham as crenças que não foram mudadas, eram príncipes com mentalidade de gafanhoto, eles, quando viram o problema, eles recuam o tempo todo, param, reclamam, porque faz parte de um padrão. As pessoas aprenderam a vida de murmuração e de reclamação. Da forma que você aprendeu a ter uma estrutura de reclamação, você pode ter uma estrutura de gratidão, agora uma estrutura de fé. Se aprende a estar contente, aprende. Filipenses 4, Paulo diz: eu aprendi a estar contente. Não é satisfeito. Porque existe uma diferença entre ambição
Amém? Porque às vezes a pessoa não tem mais perspectiva. O que é que você quer da vida? Eu não quero nada. Não, gente. A primeira coisa que Deus quer é que você viva com uma perspectiva celestial. A nossa mente tem que estar no alto. Então alguém que vive com expectativa do novo, de Deus, de coisas grandes, amém? Deus quer que você vivencie isso. Na nossa experiência com Deus, Deus quer que você tenha esse entendimento. E a segunda coisa para viver uma vida vitoriosa, uma vida de descanso. Mas nunca perder a perspectiva, mas entender que enquanto eu não alcanço aquilo que eu quero, eu desfruto daquilo que eu estou vivendo. Porque muitas vezes o que é que a gente vive? De topo de montanha em topo de montanha. Só que toda vez que você vence um desafio, haverá outros e outros. Toda vez que você estabelece viver um novo projeto ou conquistar um sonho, quando chegar lá, aquilo já não tem mais prazer. Você já alcançou, então você vai querer agora algo maior. Só que a gente muitas vezes não aprecia a jornada. Um grande arquiteto, uma vez ele citou algo que eu achei interessante. Que quando ele era criança, ele foi esquiar com o tio. E ele estava numa montanha. E de repente ele estava andando como se fosse em zigue-zague, de um lado para o outro. E ele vendo as pegadas dele e aproveitando aquela viagem. E o tio dele reclamou com ele, disse: por que você não veio em linha reta? Ele disse: não, porque eu estava aproveitando o momento ali e a viagem. Muitas vezes a gente não aproveita os processos, não desfruta, espera desfrutar. Por exemplo, como a pastora Ju disse semana passada, quando eu estiver em Veneza, eu vou desfrutar. Às vezes tem um rio, lá na Rua da Aurora. Eu sei que o cheiro não é tão legal daquele rio, mas não é sobre o cheiro, é sobre o ambiente, sobre contemplar. Uma vez o Senhor me deu uma palavra, que a gente vive em uma galeria da criatividade, da arte divina. Mas a gente se contenta em olhar para o carpete e não olha a nossa volta e vê a bondade de Deus em todo lugar. Se você não sai naquele momento do seu carro, bateria. Às vezes você está irritado porque se atrasou, mas às vezes foi um livramento no meio do caminho. Então a bondade de Deus todos os dias. Moisés disse: Senhor, eu quero ver você. Deus disse: por causa da lei mosaica, Velho Testamento, ninguém pode me ver, quem vê morre. Graças a Deus que a gente já morreu com Cristo e agora podemos ver Jesus, amém? E o que acontece? Ele disse: a minha bondade vai passar diante de você todos os dias, bondade e misericórdia. Só que o que é a vida pela fé? Ela vai refletir o que você está por dentro. A gente quer que as circunstâncias mudem para a gente estar bem, mas mais importante para Deus é o que está acontecendo em você do que com você. Não é o que está acontecendo do lado de fora. Porque se algo tem que mudar para eu estar bem, você precisa entender que sua realidade externa é moldada pelo seu mundo interno. Talvez essas coisas lá de fora não mudaram ainda, porque a realidade interna em você não corresponde com a mudança que você quer do lado de fora. Lembra que eu disse: o reino não responde à necessidade, responde ao estado de ser. Quando Deus criou o homem, criou para ser humano, não ações humanas. A gente vive num mundo tão corrido, tão agitado, que as pessoas não entendem que ser vem antes de ter. Primeiro eu sou, amém? Ele estabeleceu isso para nós. Então existem princípios que são importantes. Tem outra mensagem que o Senhor falou no meu coração sobre desacelerar. Então a gente não aproveita o processo, mas pela fé você começa a contemplar o seu estado de vida diferente. Nós nascemos para viver pela fé. Só que o que é viver pela fé? É isso que Paulo disse em 2 Coríntios. Coloca lá, por favor, de novo. 4, 17 e 18. O espírito da fé reconhece o problema, mas compara com Deus. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os olhos não naquilo que se pode enxergar. Só que Paulo aqui está falando para quem? Para os coríntios, uma igreja na Grécia, o berço da filosofia, onde está todo o berço do saber, do conhecer. E Paulo agora vem para esse povo filosófico, povo que é conhecido como os pensadores da época, e diz assim: vocês têm que olhar para aquilo que não se vê. Como ver aquilo que não se vê? Porque por trás da cortina do visível existe algo extraordinário te esperando. Amém? Uma vida abundante da parte de Deus.
Então a gente está olhando por carpete e deixando de desfrutar de tudo aquilo que está à nossa volta. De pessoas, de conexões, de amizades, de lugares, de coisas, porque preocupação. Você sabe o que é preocupação? O que é que ela significa? Não? A ansiedade, a preocupação é a linguagem de quem não acredita que será atendido. Quando você está preocupado, na verdade, o seu sistema de crença está dizendo dentro da sua mente que você não vai ser atendido. É o grito da mente tentando controlar o incontrolável. Vê que coisa interessante. E Deus não nos chamou para controlar, Deus nos chamou para depender dEle. Mas Gleison, eu não sei, graças a Deus que não sabe. Eu só sei de uma coisa, o que a Bíblia diz, que tudo vai cooperar para o meu bem. Que tal começar a usar essa expressão todas as manhãs quando acordar? Tudo está cooperando para o meu bem. O problema é que Deus está nos levando para onde sempre disse que nos levaria, só que o meio de transporte a gente não está reconhecendo. Talvez a rota não era aquela que você esperava. Paulo, Deus disse para ele, você vai chegar na Itália, você não vai morrer nesse naufrágio. Eles chegaram na tábua do barco, mas ainda era barco. O barco se quebrou, gente, mas Paulo chegou intacto, amém? Algumas coisas na nossa vida se perderam, se quebraram, mas você está bem, Deus pode reconstruir tudo de novo. Uma pessoa disse para mim, pastor, no meu sonho ter um bebê e ela perdeu. Quando foi, hoje eu fiquei sabendo, já está grávida. Amém? Que tal, em vez de focar na parte do teu corpo que não está boa, focar em toda a parte que já está boa? Então tem motivos da gente ser gratos a Deus hoje. Quem pode ser grato a Deus por algo aqui essa noite? Levante sua mão e diga, eu estou indo para onde Deus disse que eu iria. Eu tenho um propósito a cumprir, eu não vou ficar na beira do caminho, eu não vou morrer no meio do caminho, não. Pode ser que o meio de transporte não está sendo aquele que você saiu de Malta, né? Mas você chegará lá por causa do Senhor. Amém? Então tem algo sendo produzido na gente, no meio do problema. Então Paulo disse as leves. Agora, eu fiquei chocado, porque quando eu estudo a vida de Paulo, eu fico pensando, como pode ser leve? E aí eu fui ver, disse, Paulo não passava por nada. É ou não é? Ele estava no Caribe, tomando água de coco, num cruzeiro, e escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem já leu isso? O cara estava preso. Escreveu o livro mais feliz da Bíblia. O livro mais alegre dele é Filipenses, estando preso. Ei, o que determina a forma como você vive são suas crenças, não as circunstâncias. Você não tem a vida que merece, tem a vida que você acredita. O problema é que você não desafia seu sistema de crença. Não permite que a palavra viva de Deus transforme a tua maneira de pensar. E aí você vive como cidadão da terra e não como cidadão celestial. Tem alguém comigo? Vamos ver um pouco do que Paulo passou. Irmãos, eu abro a Bíblia, até na Bíblia tem comercial. Misericórdia, tudo é venda. Você abre a Bíblia, não abre, por quê? Segundo Coríntios capítulo 11. Vamos ver as leves tribulações desse homem. Porque eu acredito, Paulo uma vez disse assim, todos os irmãos nossos estão passando o que a gente está passando. Porque uma pessoa passa por uma situação e outra passa pela mesma, e essa aqui cresce e a outra aqui não. Por causa do sistema de crenças. Segundo aos Coríntios, capítulo número 11, vamos lá. Paulo foi defender o apostolado dele e de repente ele fala algo interessante. Vamos começar do verso 23. Verso 23. São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes, mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Aí ele diz, vamos começar do 24 agora. As leves tribulações de Paulo, tá bom? Uma vez eu estava muito preocupado com algo, passando algo. Deus, você não está vendo para mim? Olha o que eu estou passando, Senhor. E ele mandou uma carta, eu leio Filipenses. E eu disse, mas Senhor, Paulo não passou o que eu passei.
Você disse, então dá uma estudada na vida dele. E aí eu fui ver. E aí o verso 24, Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Sabe o que é isso? Porque como castigo eram 40, mas os judeus querendo continuar espancando ele, dava 39 e voltava a açoitar de novo. Então Paulo recebeu 5 vezes. Era porque se desse 40 tem que parar. Então dava 39, 39, 39, 39, 39, 5 vezes. Faz o cálculo aí. Só que é açoitado. É açoites, tá, gente? Não é alisamento, não. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. A Bíblia diz em Atos que ele foi pregar em um lugar com Silas e jogaram tanta pedras que só pararam de jogar pedra e acharam que ele estava morto. E quando os discípulos foram ver se ele estava morto, ele se levantou, tirou a poeira do pé e já foi para outra cidade pregar. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Vamos para cá, meu celular, essa minha Bíblia aqui está uma benção, irmão. Só comercial, ainda aparecendo TikTok. 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Quantas vezes? 3 vezes sofreu naufrágio, cumprindo o propósito do Senhor. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Você sabe o que é um dia e uma noite exposto à fúria do mar? A fúria do mar, não é no Caribe tomando, entendeu? Maria Farinha aí, você daquela com a mente preocupada, como se fosse vivendo no inferno. Não, esse homem estava no mar aberto, não tinha GPS, bombeiro, não tinha hoje o sistema de segurança que nós temos, era naquela época, e ele passou um dia e uma noite exposto à fúria do mar, levando sol, ondas enormes, irmão, vai, verso 25, 6, muitas vezes passei por perigo em viagens, porque naquela época não tinha os recursos que temos hoje para pregar o evangelho, você vai de avião, você vai de carro, você tem polícia, eu sei que a criminalidade é grande, mas nessa época havia salteadores, pessoas que ficavam nas estradas, esperando alguém passar para roubar. E olha que coisa interessante, perigo em viagem, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, ele falou compatriotas, os judeus, passei perigo com os judeus, perigo com os gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, então não foi só você que passou por isso, verso 27, trabalhei arduamente por diversas vezes, então é alguém que trabalhou arduamente, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Jesus. 28. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim. Ele passou por tudo isso, mas tinha algo que doía em Paulo, como um pastor que amava vidas. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as... o encargo, irmãos. O encargo sobre as igrejas. Isso aqui é encargo, não é cargo. É um propósito interno, é uma dor que você sente pelo propósito. Porque existe ansiedade, que é algo que vem do lado de fora, tendo que controlar a tua mente. Mas existem angústias que vêm de dentro da gente, que é do propósito. Que é um senso, uma vida com senso de propósito. É o amor, paixão pelo reino, por vidas, por pessoas. Que deixa a pessoa conduída por dentro. Gente, se alguém do diaconato puder ajudar a irmãzinha lá atrás com a criança, fico grato. Amém? Vamos lá. Quem se escandaliza, que eu de igual modo não fique indignado. Então eles ora sem se enfraquecer. Ora sem se Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido. Quem se escandaliza, que de igual modo, que de igual forma não fique também indignado. Paulo defendendo o apostolado, vocês passaram diversidades, mas eu também passei, olha o que eu passei, saiu listando. Agora vamos para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
Aleluia. Filipenses capítulo 4. Vamos ver o versículo 4. Olha o que é que Paulo está dizendo. Alegrai-vos sempre no... E outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa. Alguém experimentado. Quando você vive pela fé, uma das coisas que você vai entender é que no meio das circunstâncias, Deus está produzindo algo dentro de você. Levante sua mão para cima e diga assim: toda situação que eu passo com Deus, eu saio dela melhor do que entrei. Se os teus olhos estiverem naquilo que é invisível, porque Deus vive no invisível. A fé não atua sobre os sentidos. Andamos por fé e não pelo que sentimos. Muitas vezes o que eu sinto não corresponde com o que eu creio. Só que quando nós começamos a crer, o que sentimos vai começar a se alinhar com aquilo que estamos crendo. E de repente a alegria brota do teu coração. Alguém preso, passando tudo que passou. Esse cara passou muita coisa, gente. E por que esse homem começa a dizer isso? Porque Deus criou uma estrutura de fé nele. O que Deus está fazendo na gente é uma estrutura de fé. Amém? Tem pessoas te observando como Abraão. As pessoas olhavam para Abraão, então 25 anos para Isaac nascer. Só que não é. Alguém não se torna pai da fé com 9 meses. É uma caminhada, é um processo de aprendizado no Senhor, onde as pessoas olharão para a tua vida e vão se alimentar daquilo que Jesus fez nela. Mas além disso, a gente precisa entender que toda situação que você entra com Deus, você sai com lucro. Você nunca perde com Deus. E esse homem disse: não andeis ansiosos por coisa, porque quem anda ansioso é a mente tentando controlar, é a mente sabotando você, o medo na sua mente tentando controlar a tua vida. Só que nós entendemos que nós dependemos nós não precisamos entender tudo para confiar, mas eu preciso saber quem Deus é. Amém? E aí ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas orações. Ei, quando estiver orando, ações de graças. Ações de graças, amém? Vamos voltar aqui. Nossa leve aflição, que dura apenas um momento. Irmão, qualquer que seja a dificuldade, vai passar. Você pode olhar para alguém e dizer: vai passar. Você já percebeu que tinha coisa que você pensou que não passaria e passou? E você está muito melhor do que antes? Sim ou não? Sim ou não? Você está muito melhor. Você não perdeu com Deus. Pelo contrário, existe hoje uma estrutura melhor em você, para olhar para trás e dizer assim: eu já passei, Deus é bom, isso aqui não vai me derrotar agora, eu sei o que eu já vivi. É como uma turbulência, você está no avião, você quem já voou aqui pegou uma turbulência, eu já peguei turbulência, daquela que parece que as malas vai sair do maleiro lá do avião, e ele parece que vai cair, só parece, não vai cair, tem um piloto sustentando a tua vida. Amém? Uma vez eu vi um relatório de um pastor que uma criancinha estava num voo, que geralmente criança de menor, né? Quando vai, fica alguém responsável da aviação para acompanhar aquela criança. E aquela pessoa pergunta, e aí de repente uma pessoa viu aquela criancinha ali nos bancos e disse: você não está preocupado? Eu disse: não, por quê? Ele disse: porque meu pai é o piloto. Amém? Você tem um pai que está pilotando a tua vida. Diga para a sua mente todas as manhãs: vai passar. Mas o que está construindo em você não passa, fica e permanece. E você vai dizer o que Paulo disse: eu sei porque sei, que nem a morte, nem a altura, nem perseguição, nem peste. Esse homem podia dizer isso. Amém? Experimentado no Senhor. Eu sei porque sei. Nada se compara com o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que quando você sai dessa situação, olha o que a palavra de Deus diz. O verso 16 diz que está produzindo em nós uma incomparável glória. A palavra glória aqui é kavod, que em hebraico significa pesado. Então no final da sua aprovação, você sai dela com um peso de influência maior. Suas palavras têm poder.
Você sai com influência sobre o mundo espiritual, o mundo natural e sobre a vida das pessoas. Tua vida é carregada de peso, mas um peso de glória da parte de Deus. Quando você fala, coisas acontecem. Amém? Porque você sai dali carregado de glória. Algo é produzido em você na situação. Porque não é o que acontece com você, mas em você. O que Deus está produzindo nisso? Em vez de focar na situação, olha como Deus está fazendo algo em você. Coisas que antes faziam você não dormir à noite, hoje você descansa. Coisas que antes te aperreavam, hoje você olha para aquilo e faz: não, tem alguém maior comigo. Não vou responder. Respira. O problema é que a gente vive muito no automático. Essas programações mentais foram construídas na gente por hábitos, palavras, experiências. Só que agora eu tenho uma nova vida. E nós vivemos pela fé. E a fé fala. A fé vive por uma perspectiva maior. Só que aí você vive pelo velho padrão ou pelo novo padrão? Porque quando a Bíblia diz não se conformeis com o mundo, ali a palavra não se conformar também é molde. Deus não te fez para ser um molde, Deus te fez para ser um modelo. Moldes foram colocados em tua mente na maneira de pensar sobre família, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre educação, sobre o sistema global. Tudo isso são moldes da terra, mas tem um molde celestial. Amém? E Deus não quer que você seja um molde, mas um modelo. Então vamos lá. Então significa que todos nós, quando passamos problema, vamos sair mais poderosos, melhores, sempre ter lucro? Depende. Verso 18 de novo, de 2 Coríntios 4. Aqui está a chave. O seu problema trabalhará para você quando os seus olhos estiverem fixados no Senhor. Tem alguém comigo? Vamos lá. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode. Sabe por que você está preocupado? Porque está olhando para aquilo que se enxerga. Por trás, isso que você está enxergando é só uma cortina, é só uma fumaça. Não é a verdadeira realidade. Tem algo maior para acontecer. Tem promessas imutáveis sobre a tua vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Deus é fiel para te trazer até aqui, te levar até onde Ele disse que levaria. Tua parte é atravessar, e a parte de Deus é te fazer chegar do outro lado do mar. Amém? Só que vamos lá. Aí ele diz: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode. Já percebeu que o que está te preocupando é aquilo que você enxerga? Mas nos elementos que não são. Que elementos são esses? Que fatos são esses? Ora, a fé é a certeza daquilo. Hebreus 11 primeiro. A fé é a certeza daquilo que não pode se ver. Convicção de fatos que não se veem. Porque são verdades espirituais. O que Jesus conquistou para nós, Deus está no mundo invisível. Por exemplo, quem vê aqui os átomos? Quem pode ver um átomo aqui? Mas eles são reais sim ou não? Sim. Você não pode vê-los, mas são reais. Estão aqui, nesse recinto. Estão além dos olhos naturais. O problema é que toda a nossa vida foi construída com aquilo que nossos olhos veem. Mas Deus quer desconstruir você para uma vida muito maior. Amém? Por isso que Deus não quer você consciente da sua situação, mas consciente do céu. Aí ele diz: pois o que vê é temporal, ao passo que aquilo que não se vê é eterno. Vamos abrir nossa... Eterno significa que irá sobreviver a todas as dificuldades visíveis e temporais de nossas vidas. Hebreus capítulo 3, verso 7, vamos lá. Você precisa aprender a descansar, porque o Senhor já preparou tudo para você vencer. Aleluia. Tudo que você precisa, Deus já preparou para você viver uma vida vitoriosa. Então, descansar. Descansar não é sentar. Tem gente que está deitado, mas não descansa. A mente agitada. E não é sobre isso. Descansar não é não fazer nada. Descansar é uma confiança interna. Amém? A Bíblia diz que nós somos templos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Ora, não sabeis vós que você é o corpo? Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Verso 20 diz que a gente foi comprado por bom preço. Então, no templo de Salomão, você vai ver que tinha o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio.
No átrio é onde as pessoas vinham para trazer as ofertas, do lado de fora do templo. Era um lugar muito agitado, de movimentação o tempo todo. No lugar santo, o homem também é um ser triuno, espírito, alma e... O espírito é o lugar, é o santo dos santos, onde Deus reside, habita em nós. O lugar santo podemos dizer que é a nossa alma ou mente. E o átrio é o corpo, a parte do lado de fora, isso aqui externo que a gente está vendo. Então no templo de Salomão, o lado de fora era bem agitado. O lugar santo ficava a menorá, que era o candelabro, com as lâmpadas acesas. Isso significa que a nossa mente, que a nossa alma precisa estar iluminada sempre com a palavra de Deus, renovação da mente. Mas a parte de dentro, o Espírito Santo dos Santos, havia quietude e paz. Então Deus não quer você agitado. Quando você está agitado, você perde o melhor de Deus de vista. Você não percebe os sinais que o Espírito de Deus vai dar para o teu coração, para você resolver os problemas. Você nem percebe, você não tem uma percepção. Você está enxergando só o problema e fica inquieto, irritado, estressado. E a mente inquieta, ela bloqueia. E ela não percebe os sinais vitais do coração e do Espírito de Deus. Quando você está no descanso, você vai perceber de forma diferente o que Deus quer fazer. Lembra de Marta e Maria? Quem pegou a melhor parte? Maria estava sentada, descanso. É por isso que até na lei mosaica, no Velho Testamento, foi declarado um dia sabático. E também tinha o ano sabático. E tinha os anos sabáticos. Você sabia que o povo foi levado para a Babilônia porque eles não guardaram o descanso? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que foi a tarde e o dia, a tarde e a manhã do dia seguinte. A tarde e a manhã do dia seguinte, até o dia sexto foi assim. No sétimo dia, Deus não falou mais isso. E a Bíblia diz que Deus descansou. Por quê? Todos os dias encerrava Gênesis capítulo 1 dizendo: e foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Porque o sétimo não houve a tarde e a manhã do dia seguinte? Porque é um dia sem fim. Deus nos criou para o descanso. Adão vivia no Éden e ele trabalhava, gente. Trabalho não é algo ruim, amém? Foi instituído por Deus. Lavrar a terra e cuidar do que Deus deu. Mas ele contemplava, desfrutava. Porque ele nasceu para viver. Do primeiro dia de vida de Adão é descanso. É o sétimo. E a primeira menção na Bíblia de uma palavra, ela é muito importante, porque ela traz um princípio. A primeira menção de sangue na Bíblia é o sangue de Abel, que fala, que clama por vingança. Quando você vai ver em Hebreus, a Bíblia falando sobre isso, diz que o sangue de Jesus tem uma voz mais alta do que o sangue de Abel, porque fala de redenção e de perdão. Amém? Só que a primeira menção de santidade na Bíblia é descanso. E santificou o sétimo. Quanto mais você descansa, mais santidade você vive. Você nasceu para descansar, para desfrutar, para contemplar. Percebeu que quando você está preocupado, você fica agitado, perturbado e não desfruta. Uma mente ansiosa, ela não desfruta. Só não dorme bem, não vive bem. E Deus não criou você para viver preocupado. Ele diz: olha para os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, nem Salomão se vestiu como eles. Quem vale mais, vocês ou os lírios? Ei, Deus está dizendo: você tem um valor, cuido de você porque te amo. É sobre o amor e a bondade de Deus, gente. Observem as árvores, não olhar corriqueiramente. Observa o cuidado de Deus sobre a tua vida. Porque Deus não quer você preocupado, porque isso bloqueia você. Uma mente bloqueada pela ansiedade. Não andeis ansiosos. E como é que eu faço para não andar ansioso? Leva ao Senhor em oração. Mas ações de graças. Ações de graças desarmam o inimigo. Tudo aquilo que quando você não vive uma vida de ação de graça, você vive no autocontrole. Tudo aquilo que você enterra no solo da ação de graça, tudo aquilo que você não enterra no solo da ação de graças, exerce controle sobre a tua mente, sobre a tua vida. Se Deus é soberano e tudo coopera para o meu bem, o que é que a gente faz? Eu vou render graças a Deus em tudo. Amém? Ou seja, as áreas da minha vida que eu não rendo graças, está me exercendo controle sobre mim. Mas quando eu rendo graças, eu estou dizendo: isso não é maior do que aquele que está comigo. É por isso que Abacuque diz: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha.
Eu não vivo pelas circunstâncias. Tem alguém maior que está comigo, Ele é minha porção, Ele é minha alegria. Deus sabe como te livrar dessa situação. Vamos aprender a descansar, é a parte mais importante da fé. Diga, aprender a descansar é a parte mais importante da fé. Então, para alguns, descansar é tirar um dia sabático mesmo, Nádia. É tirar um dia da semana para nesse dia, porque esse dia sabático também era para eles buscarem ao Senhor. Tem um tempo de ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente está numa aceleração tão grande que não para contemplar e ouvir. Você vai ver que Josafá, diante daqueles 3 reinos que ele ia enfrentar em 2 Crônicas capítulo 20, que não tinha o que fazer naquela batalha, ele disse, uma coisa eu escolho fazer, os meus olhos estão em você, eu vou olhar para o lugar certo. Então, quando a Bíblia diz que você vai sair com peso de glória dessa situação, não significa que todas essas pessoas que estão passando problemas vão sair melhor do que entraram. As que olharem, fixar os olhos naquilo que não se vê, vão sair assim, mas as que contemplarem a situação, vão piorar nelas. É isso que o texto está dizendo. Então Josafá fez isso. Josafá disse, eu contra essa multidão não posso fazer nada, mas uma coisa eu sei, eu vou olhar para você. Não há o que fazer. Sabe aquela coisa que você olha para aqueles, é maior do que eu, não tem como fazer nada nisso, mas uma coisa eu faço. Pastor, o que é que eu faço quando eu não sei o que fazer? Não faz nada, faz o que sabe fazer, buscar o Senhor. E ele olhou para o Senhor, e aí vem Deus na hora, porque Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Quantas pessoas vêm de tão longe para aqui para cultuar com a gente? Tem gente do Cabo, gente de Recife, gente de tanto lugar. Mesmo com sono, cansado, parece que não recebeu nada. Deixa eu te dizer, só o fato de você ter vindo já é a recompensa da parte de Deus para a tua vida. Todas as vezes que você submete a ouvir a palavra, você está dizendo, ei, eu foco em Deus e não em mim mesmo. Só que tem pessoas que na situação, no problema, não olham para Deus. Como é que eu olho para Deus? Ouvir sua palavra, alimentar sua fé. Vamos lá, Hebreus 3, verso 7. A mente desesperada bloqueia. Ela está tão ocupada tentando forçar que não percebe os sinais do Espírito. Mas a mente em paz percebe e recebe intuições. Ela flui com o tempo perfeito. Eu não sei o que fazer agora, mas eu estou ouvindo o Senhor, estou buscando o Senhor. De repente, na hora certa, no lugar certo, eu estou naquilo que Deus chamou para fazer. Eu entro em algo, uma conexão, uma porta se abre e você flui naturalmente nessas coisas. Nos fluxos da graça de Deus. Amém? Vem clientes de lugares que você nem imagina. Deus sopra o vento do sul e faz chegar codornas de uma região que não existiam. Deus cria até portas para te abençoar naquela região. Deus pode trazer uma empresa de um lugar que nem, de outro lugar, que essa empresa nem existia naquela região, só para provar a palavra fiel para a tua vida. E aí não abençoa só você, abençoa milhares de pessoas, porque Ele faz chover sobre os bons e os maus. Deus é bom demais, gente. Vamos lá. Tem alguém comigo aqui hoje? Hebreus 3:7. Assim como proclama o Espírito Santo hoje, se ouvires a voz, não endureça o seu. Por que o povo de Israel não entrou na terra? Coração endurecido. Às vezes a gente tem, o coração endureceu. Deus está fazendo milagres, 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 e você não percebe o que Deus está fazendo. Aí ele diz assim, ó, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. O deserto era Deus removendo crenças na vida daquele povo, ensinando o caminho da dependência. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras, não os meus juízos. Percebeu que Deus não disse juízos, mas obras? Aí ele diz, por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei, o coração destes sempre se desviam e não reconhecem os meus caminhos. Eles viam as obras, mas não conheciam os caminhos de Deus, quem Deus era. Coração torto, um coração que não mudou diante do Senhor. Sendo assim, jurei na minha ira,
estes jamais entrarão no meu descanso, que era a terra de Canaã, que para nós é uma terra de descanso hoje, é o nosso descanso. Então vamos lá, verso 12. Você agrada a Deus quando entra no descanso, gente. Não é quando você, eu vou jejuar para agradar a Deus. Jejum muda você. Quer agradar a Deus, entra no descanso. Quando você descansa, você está dizendo, Deus cuida de mim, e eu sei que Ele está fazendo algo grande nesse processo. Por que eu vou descansar? Porque tem alguém que é maior que está comigo. Você pode levantar sua mão e dizer, tem alguém maior que está comigo. Você pode olhar para alguém que está do lado e dizer, você não está só nessa. Tem alguém que é maior que está com você, rapaz. Então o que é descansar? Dizer, tem alguém que luta minhas batalhas. Não é que a gente não vai fazer a nossa parte, gente. Descansar não é ficar deitado na cama. Não, isso aí é depressão, você não sai dela. Descansar. E está aqui hoje ouvindo a boa palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O descanso é uma atividade, é uma confiança interna, que enquanto eu estou ativo do lado de fora, por dentro eu estou tranquilo. Amém? Tranquilo. Está igual a Daniel na cova do leão, o rei preocupado, meu Deus, será que Daniel está bem? Será que morreu? Será que não morreu? Oh Daniel, você vive? Ele, meu rei, fica tranquilo. O meu Deus enviou o seu anjo. Deus enviará anjos para situações. Existem coisas que você vai fazer, porque tem que fazer, crer, confiar, descansar, entregar. Mas tem coisas que você não pode fazer, então Deus te arranca delas. Deus sabe como te arrancar. O povo do Egito, Deus arrancou com mão forte. Ei, o braço forte do Senhor está sobre a tua vida. O nome dele é Jesus. Ele sabe como te arrancar de lugares, te arrancar de situações. Agora, enquanto isso, o que é que eu faço? Eu contemplo, eu desfruto, é uma jornada. Olha como você começou e olha como você está hoje. Olha o que você já viu Deus fazer. Tudo que você queria diante do mar vermelho, igual o povo de Israel, Senhor, me arranca daqui. Há situações que Deus arranca do Egito, mas do mar vermelho não. Amém? Mas se a gente olhar para o lugar certo, tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, você vai sair com peso de glória da situação. Tuas palavras vão ter peso. Hebreus 3, de 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração duro, incrédulo e se afaste do Deus vivo. O trabalho do inimigo é endurecer o seu coração, com crenças erradas, com a mentalidade errada. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. A gente tem uma tendência na carne de ter pensamentos duros sobre Deus. Mas uma coisa a gente precisa fazer, Hebreus 3, verso 17. Vamos continuar se alimentando da palavra de Deus, para não se tornar duros e incrédulos. O que torna alguém com coração duro e incrédulo é que muitas vezes no processo a pessoa não se alimenta da palavra, não alimenta a fé. E é por isso que a gente vê muita gente desanimada, desencorajada, porque de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Os seus ouvidos da fé serão treinados a ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais aguçado fica o teu ouvido para ouvir o que Deus está falando com você. Então vamos lá. E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou jamais haveriam de ingressar no seu descanso? Ora, Deus chama a terra prometida de descanso. Deus disse no Egito que tirava eles do Egito para uma terra chamada Canaã. Mas em Hebreus não chama Canaã, chama descanso. A nossa terra prometida hoje é o descanso de Deus. É um lugar que vai ter batalhas, porém a gente vai viver em um posicionamento interno de confiança e de entendimento de quem Deus é na situação. Como Josué e Caleb, cada problema e cada gigante vai ser alimento para a fé. Amém? E você vai sair mais fortalecido e mais forte de cada um deles. Aí ele diz, cujos corpos tombaram no deserto e a quem jurou jamais ingressar no descanso. Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não foi-lhe possível ter acesso à terra prometida por causa de quê? Não foi por causa do gigante. Há manifestações da parte de Deus que não se manifestam na vida das pessoas, é por causa da incredulidade no coração.
Não é por causa do diabo, o diabo já foi vencido. Não é porque tinha gigantes na terra que eles não entraram. É porque diante das pressões, as pessoas se mantêm incrédulas. E uma das maneiras de vencer a incredulidade é se alimentando da palavra. Se alimenta todos os dias. Se alimenta todos os dias para você ver. Ah, Gleison, mas o problema não mudou, mas você muda no problema. Alguém vai olhar para você e dizer, não é possível. Como é que Nádia continua alegre, bem, pregando a palavra, falando com as pessoas, passando pelo que passa? Porque não é o que acontece com ela, é o que acontece nela. Quanto mais eu me alimento, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai mudando minha programação mental. O mundo diz para você, se conforme. As coisas nunca vão mudar, você nunca vai vencer, nada dá certo, é assim mesmo, esse é o sistema do mundo. Mas o reino diz para você, levante-se, está na hora de brilhar. Está na hora de viver o extraordinário de Deus. Uma programação mental foi alojada na tua mente, mas uma programação celestial está sendo desenvolvida através da palavra. Deus te ensinando a viver pela vitória, porque você não vai vencer em Cristo, você já está em um lugar vitorioso. Quando a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se você ler isso na versão A Mensagem, você fica chocado. Ele não diz que você vai vencer, ele diz, eu venci. Levante sua mão e diga, a batalha pertence ao Senhor. Declare mais uma vez, a minha vida está escondida nele. Sabe qual é o único medo que a Bíblia manda você temer? Hebreus 4, verso 1, vamos lá. E aqui eu vou fechar. Portanto, ainda que nos tenha sido otorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Ele manda você temer não entrar no descanso. É o único medo que a Bíblia manda a gente ter, de não viver pelo descanso. Tem alguém comigo? Visto que permanece a promessa de entrar em seu descanso, temamos que algum de vocês pareça ter falhado por não entrar no descanso. A única coisa que Deus manda temer é que você falhe no seu descanso. E diante do seu problema hoje, Deus está dizendo, você pode descansar, eu cuido de você. Deus cuida de você. Amém? Olha agora o verso 2 de Hebreus 4, verso 2 agora. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Ele está falando de Deus pregou para aquele povo. A mesma palavra, a mesma promessa foi feita para eles e foi feita para nós. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a... Tem uma versão que diz, não misturaram com fé. O que é que Deus está dizendo? Quando ouvir a palavra do Senhor, Deus está dizendo, creia. Mistura com fé. Porque a única forma de receber a promessa é crendo nela. Eles não acreditaram. Por causa da dureza de coração, não creram e não receberam. Quem está comigo? Quando você ouvir a palavra pregada, misture com fé. Creia em Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Hebreus 4, verso 3 diz, porquanto nós, os que temos crido, entramos no descanso. É quem crê que entra no descanso. Como eu sei, pastor, se eu estou descansando ou não, se eu creio ou não? O descanso é a prova do que você crê. Como você está hoje? Descansando? Muitas vezes o descanso para várias pessoas é diferente. A gente vive uma vida agitada, acelerada. Quem já escolheu aqui tirar um dia sabático? De deixar as redes sociais de lado e nesse dia se alimentar da palavra de Deus, se alimentar do Senhor. Passar um dia diferente. Você vai perceber que você vai contemplar mais a sua volta. Eu não estou dizendo que rede social é pecado, amém? Eu estou falando sobre uma vida acelerada. O paralítico que estava no tanque de Betesda, em João capítulo 5, ele estava 38 anos deitado. Então, para algumas pessoas, descansar não é parar. E Jesus disse, levante-se, pegue sua cama e anda. O descanso dele foi obedecer a voz de Jesus e se levantar. Então, o descanso para muitos aqui é diferente. Alguém vai ter que ter um dia sabático. Eu não estou falando de guardar o sábado. Isso pode ser uma terça, uma segunda. Porque na nova aliança, não é um dia, é uma pessoa. Por ter Jesus, nós temos um descanso eterno dentro de nós. Eu não preciso esperar o sábado para descansar. Por ter Jesus, nós descansamos na segunda-feira.
sabendo que Deus guarda a nossa semana. Quem está comigo aqui, gente? Amém? Você precisa misturar com fé quando ouvir a promessa. Muitas pessoas não recebem a palavra porque não creem. E muitas vezes o coração se tornou duro por causa de amargura. Eles passaram tanto tempo. Sabe, o maior trabalho de Deus não foi tirar do Egito. Não é fazer você nascer de novo. Você crê em Jesus e nasceu de novo. É mudar a sua mente. E quem está sabotando muitas vezes você é sua mente. Você sabia que a mente da gente quer o fácil? A mente da gente quer correr 20 km, não, Nádia. Ela diz logo pro cara: tu correr 10 km, corre nada. Eu já corri 10 km em jejum, sabia? Hoje eu não estou correndo tanto assim não. Um dia desse eu nunca mais tinha corrido. Eu disse: eu vou correr 7 hoje. Fui lá e corri 7. Você acorda de manhã, a mente diz: não, fica na cama. Ela tenta sabotar você porque uma programação mental foi construída em você. Seu cérebro está cheio de crenças, cheio de padrões humanos. Mas agora eu tenho uma vida de Deus em mim. E eu tenho Canaã para entrar. Aí eu deixo de entrar em Canaã, não porque tem gigante, mas porque você pensa como um gafanhoto. Se vê como derrotado. Se vê como vítima. E Deus não te vê como vítima. Eu sei que muitos de vocês passaram por muitas coisas, traumas. Mas esse peso de glória em você é muito maior do que o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é muito maior. Se você olhar para Jesus e contemplar Ele, deixa eu te dizer, as tuas feridas vão ser testemunhos para outros. Você vai olhar para alguém e vai dizer: eu já estive aí, olha o que Deus fez na minha vida aqui. E Deus vai usar você para curar pessoas, para ser um agente de milagres, para as pessoas olhar para você e dizer: uau, Deus é bom mesmo. Eu sei que não foi bom o que você passou, mas não se compara com aquilo que Deus está produzindo na tua vida. Sabe o que é que Paulo disse? Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Há uma corrida a ser vivida. Ah, Gleison, eu estou velho demais. Deus escolheu um cara de 70 anos para ser pai de uma nação e ser um modelo de fé para toda uma geração. E até hoje o nome dele é falado na Bíblia. Se Deus queria fazer uma nação, por que não escolheu 2 adolescentes? Porque Deus gosta daquilo que é impossível. Você não está velho demais para viver os sonhos de Deus na sua vida. Pelo contrário, é agora que você vai viver o melhor de Deus. É agora que você vai ter sonhos realizados. É agora que você vai ter experiências extraordinárias. Por quê? Porque agora você tem maturidade em coisas que não tinha antes. Quem está disposto a viver o novo de Deus aqui? E a única coisa que Ele pede não é você pagar a promessa, não é você sacrificar-se, é só acreditar. Poderão esses vales, esses ossos secos, Ezequiel, voltar a viver? Senhor, eu creio. Então profetiza. Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Vocês acreditam que Deus pode fazer coisas grandes? Ou o seu sistema de crença te puxa lá para baixo? A gente vai cantar aquela Jeová Jireh. Qual era que vocês iam cantar? Qual? Vamos cantar Jeová Jireh. Veio no meu coração, vocês estavam cantando aqui, veio. Aleluia. Eu não sei quem ele é, de onde veio, mas ele chegou aqui e o coração dele está rendido ao Senhor essa noite. Aleluia. Alexandre, vem cá, dá um abraço dele. Fica com ele aqui, Alexandre. Deus está fazendo algo novo na sua vida nessa noite. A gente vai encerrar com essa canção. Está na hora de viver sonhos que você não viveu ainda. Essa palavra profética veio ao meu coração essa noite. Está na hora, igreja. Quem é que crê nisso? De viver sonhos que ainda não foram vividos. Você passou tanta coisa que sua mente fica sabotando você, dizendo assim: você nunca vai viver, você nunca vai desfrutar. Mas Deus está dizendo: você não é vítima, você é filho. Você não é vítima de um sistema, você é filha. Enquanto o mundo diz: se conforma, coloca moldes em você, o Espírito de Deus diz essa noite: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração.
Mistura com fé. Volte a acreditar, volte a sonhar. Somente creia. Quem crê entra no descanso. Vamos adorar o Senhor. As obras foram concluídas desde a fundação do mundo, Edu. Já está tudo pronto, Edu. Já foram concluídas as obras do Senhor. Só precisamos entrar por fé. Mudar o sistema de crença e entrar por fé. Seu Pai Celestial já preparou tudo para você. Já terminou tudo por você. E terminou todo o trabalho antes do mundo ser criado. Quando você começa a crer nas promessas, sua vida se torna mais fácil. Eu creio em ti. Vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluias. O fogo não me queima, das águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Nessa batalha, sua luta não é lutar ela, é permanecer na fé. E para permanecer na fé, é se alimentando da palavra. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás. Aleluia! O poder do Espírito Santo está aqui essa noite. Creio em ti. Há uma presença de Deus nesse lugar. Não vivo, não. Deus está dizendo para você: Vivo do chegou a hora de viver sonhos que você ainda não viveu. irás prover de novo. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus tem a palavra final. É Deus que tem a palavra final. É Deus que tem a palavra final. Oh. A tempestade Escuta só agora. e o vento forte não vão roubar em ti. Porque os seus olhos não estão naquilo que é visível. Seus olhos vão estar fixos naquilo que não se vê. Não vão roubar a mim. Comece a imaginar. Comece a se ver. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Aleluia. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome. Vamos, igreja! Qual é o seu nome? Jeová Jireh, irás prover de novo. Só os que creem. Creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti.
Sinta a presença do Espírito Santo tão forte essa noite. É como se Deus estivesse puxando alguém para dar passos sobre as águas. Você não nasceu para viver conformado com o que é natural. Deus está chamando para andar no sobrenatural. E no sobrenatural tem ondas agitadas. E tudo que ele disse para Pedro é: vem. Eu não sei tudo, ele não diz tudo. São pequenos passos. Vai, fica, vem. Mas enquanto as coisas não se resolvem, aprenda a lutar suas batalhas não lutando, mas se alimentando. Alimentando-se da palavra de Deus. Visualize, imagine. Não deixe de imaginar. Não deixa o inimigo colocar imagens erradas no teu coração, de se ver quebrado, destruído. Deus quer desconstruir hábitos. O mundo colocou moldes na gente. Quando eu falo mundo, é uma ideologia, uma maneira de pensar errada, crenças erradas, escassez. Até a maneira que você pede algo a Deus está dizendo se você se vê como um filho ou não. Porque Deus não responde a falta, Ele responde a identidade. Você pede a Deus, mas vibra falta, vibra escassez. Você ora vibrando escassez. E Ele quer mudar isso. Você se vê como filho, como filha. Se veja. Sai da tenda e olha as estrelas do céu. Conta, não tem como contar, então é onde eu quero você olhando para aquilo que é impossível. Está na hora de fazer orações que são impossíveis mesmo. Porque Deus é o Deus do impossível. Vão te chamar de menino, de menina, de louco. Tem gente que do lado aí vai dizer: esse cara é doido, isso é meninice. É não, gente. É Deus dizendo contra. Sabe, se alguém fosse entender Abraão ali, ia dizer que ele era louco. E fazia parte da bênção de Abraão o tempo, o processo. Não era só Isaac nascer. Amém? Nádia, fica firme na fé. A tua luta é boa, porque é o bom combate da fé. A palavra bom ali é lindo. Permanecer se alimentando do amor de Deus. Uma programação está sendo desconstruída para viver o novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Você não tem como entrar no novo de Deus pensando como pensava antes. Então Ele muda a tua maneira de pensar. Muda crenças, convicções, para que você entre no novo de Deus. Amém? Coloca a mão no coração todos vocês. Há um refrigério. Enquanto as coisas não acontecem, há um refrigério por dentro, uma certeza por dentro. Não sei porque eu estou batendo tanto nessa tecla. Lembra da mulher do fluxo de sangue que ela tocou em Jesus e a fé ativa o poder. A fé ativa algo no reino. Por isso que precisa misturar com fé. Ouviu a palavra? Agarra. Pode ser loucura. E aí vem o inimigo lembrando todos os problemas que você tem. Aí você vai lembrar de quem? Da promessa. Declara a promessa. Declara a promessa na situação. Para quê? Para que Deus cumpra? Não, Deus já cumpriu ela. Para que tua alma, essas sofismas, pensamentos errados que estão tentando, sabe, por causa da programação errada, Deus está desconstruindo isso.